Sejam bem-vindos. A pergunta deste vídeo é: aposentadoria por invalidez pode ser suspensa ou cancelada? Essa é uma das dúvidas mais frequentes dos aposentados por invalidez no país. Depois que o cidadão se aposenta por invalidez, o INSS pode suspender essa aposentadoria ou pode cancelar essa aposentadoria, mesmo depois de concedida? A resposta é, em tese, sim. O INSS pode cancelar essa aposentadoria. A aposentadoria por invalidez não é uma aposentadoria definitiva, mesmo que ela possa ser concedida ao cidadão até o final da vida dele. Ela não é definitiva. Muitas pessoas acreditam que a aposentadoria por invalidez, depois de ser concedida, ela não pode mais ser suspensa ou cancelada. Na realidade, ela pode ser suspensa ou cancelada. A aposentadoria por invalidez não possui caráter definitivo e a sua concessão se dá quando verificada que a incapacidade é total e permanente para o trabalho, o que não necessariamente significa dizer que se trate de uma incapacidade definitiva. O cidadão se aposenta por invalidez porque, depois de exames, laudos, perícias, verifica-se que este cidadão não tem mais capacidade laborativa, não consegue mais trabalhar. Ele recebe a aposentadoria por invalidez para que se afaste definitivamente de suas atividades laborais. Mas, mesmo assim, a aposentadoria por invalidez não é considerada definitiva. Muitos são os motivos que podem afastar o cidadão das suas atividades laborais. Pode ser um acidente no próprio trabalho, pode ser um acidente fora do trabalho, pode ser uma doença adquirida por conta do trabalho ou pode ser uma doença adquirida que não tem nada a ver com as suas funções. Então o cidadão é afastado das suas atividades. Os 15 primeiros dias a empresa paga o salário deste cidadão, deste trabalhador que foi afastado. A partir do 16º dia, quem assume é o INSS. Então ele vai para um auxílio-doença, que pode ser transformado em uma aposentadoria por invalidez, conforme a evolução do quadro deste cidadão. Agora vejam, para que ele fique isento de ser convocado para qualquer perícia no INSS, ele sendo aposentado por invalidez, ele deve ter entre 55 e 59 anos de idade e receber a aposentadoria há pelo menos 15 anos. Então, quem tem entre 55 e 59 anos de idade recebe a aposentadoria por pelo menos ou há pelo menos 15 anos, está isento de qualquer convocação. A lei não permite. Ou então, aposentados por invalidez que tenham mais de 60 anos de idade. Nesse caso, não é necessário que ele tenha 15 anos de aposentadoria. Vamos supor que o cidadão se aposenta aos 56 anos. 4 anos depois, ele completou 60 anos de idade. Ele só tem 4 anos de aposentadoria por invalidez, mas tem 60 anos de idade. Ele pode ser chamado? A resposta é não. Então, esses dois grupos não podem ser chamados. Então, vejam que uma vez concedida a aposentadoria por invalidez, o segurado deve comparecer ao INSS para a realização de perícia sempre que o INSS convocar, tirando esses dois grupos que falamos. Caso o segurado se negue a comparecer à perícia, o benefício dele pode ser suspenso ou até cancelado. Isso porque, como falamos, a aposentadoria por invalidez, mesmo depois de ser concedida, não é considerada definitiva. O cidadão pode até receber para o resto da vida a aposentadoria por invalidez. Depois que ele completa 60 anos de idade, ele não será mais chamado e, teoricamente, essa aposentadoria se torna definitiva.
ou se torna para o resto da vida desse cidadão, vitalícia. Mas enquanto isto não acontece, o cidadão aposentado por invalidez pode ser chamado para a perícia médica no INSS. Então, ela não é definitiva. A aposentadoria por invalidez não é definitiva. Infelizmente, atualmente, após a convocação para a perícia de inúmeros segurados, verificamos que muitas pessoas tiveram seu benefício cancelado indevidamente, inclusive aquelas que não podem mais ter seu benefício suspenso, conforme explicado anteriormente. Caso isto tenha ocorrido com seu benefício, converse com o advogado de sua confiança para solicitar o restabelecimento da sua aposentadoria, posto que pode ter ocorrido uma suspensão indevida. Pode ter ocorrido erro lá no próprio INSS. Agora vejam, o INSS não é o dono da palavra final. Se o cidadão tem a aposentadoria dele suspensa ou cancelada, quando ele foi convocado para a perícia médica, ele tem dois caminhos a seguir. Ele pode de imediato entrar pedindo uma revisão no próprio INSS, ou seja, administrativamente, ou pode recorrer à Justiça Federal. A Justiça Federal está sendo mais rápida. O cidadão consegue melhores resultados pela Justiça do que administrativamente pelo INSS. Vamos dar um exemplo. O cidadão tem problemas nos rins e vai fazer uma perícia no INSS. O médico que o atendeu no INSS é especialista, vamos supor, em coração, cardiologista ou clínico geral ou um ortopedista. Ele não é especialista em nefrologia, que é a especialidade para tratamento de rins. Então, muitas vezes, esse profissional que não é capacitado, corta, suspende a aposentadoria do cidadão. Ele vai na justiça, pede para que seja feita a revisão, entra na Justiça Federal, o juiz, o magistrado da causa, vai solicitar uma perícia para este cidadão, só que com um especialista na área, um nefrologista, e de confiança do juiz. E muitas vezes a aposentadoria do cidadão é restabelecida. Porque quem vai fazer a perícia neste segurado é um especialista, é um nefrologista. O INSS não oferece um especialista para cada caso. Muitas vezes um cidadão com problemas psiquiátricos é atendido por um cardiologista, é atendido por um dermatologista. Então não é especialista da área. Nesse caso, a justiça é o melhor caminho. Então, respondendo uma pergunta, depois que o cidadão recebe a aposentadoria por invalidez, ela pode ser suspensa ou cancelada? Teoricamente, sim. A aposentadoria por invalidez não é definitiva. Nós vamos deixar o link dessa matéria aqui embaixo na descrição do vídeo. Hoje é segunda-feira, dia 21 de outubro de 2019. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.